Graça e paz, meu nome é Isabelle e eu fui convidada por Suzane para trazer algumas partes do estudo sobre o livro Mentira em que as Garotas Acreditam e a Verdade em que as Libertam. Ele foi escrito por Nancy Demmons, que é a mesma escritora de Mentiras em que as Mulheres Acreditam, e pela sua amiga Dana Gresh, que também é escritora. E é um livro direcionado para jovens cristãs. Para escrever esse livro, elas entrevistaram cerca de 1000 garotas e dessas entrevistas elas reuniram 25 mentiras em que as jovens da geração atual são mais propensas a acreditarem. E discorreram sobre essas mentiras ao longo do livro, mostrando as verdades que nos libertam delas e como nós devemos combatê-las à luz dessas verdades. Nesse começa o livro mostrando a condição de escravo do homem. Como dizem em 2 Pedro 2, versículo 19, o homem é escravo daquele que o domina. Então, se existe alguma área na nossa vida que esteja consumindo nossas forças, nossos pensamentos, de forma destrutiva e prejudicial, que está nos influenciando a ponto de sermos controlados por aquilo, nós estamos sendo dominados. E estamos em uma condição de servidão, de escravidão. E é exatamente isso que as mentiras fazem conosco. Quando nós acreditamos nelas, quando damos ouvidos a elas, nós estamos dando a essas mentiras o poder de nos dominar. Estamos nos tornando escravos delas. E muitas vezes são tão bem plantadas em nosso meio, nos são apresentadas de uma forma aparentemente tão boa, né? E desejável, que nem percebemos que estamos dando brecha para algo tão destrutivo. Por isso é necessário que estejamos sempre pedindo discernimento a Deus, para que não caímos nelas. Porque é muito difícil, principalmente quando vivemos nessa geração e estamos rodeados e sendo constantemente bombardeados por elas. Essas influências malignas, né, essas mentiras, podem ser pregadas ou podem vir de qualquer lugar. Como, por exemplo, filmes, novelas, redes sociais, a mídia em si, né, que é uma grande formadora de opinião. Através da arte, como, por exemplo, da música, de amigos e principalmente, que é o que nós mais temos visto hoje, através de ideologias. Inclusive essas que vêm com a ideia de reformular a sociedade, né? Se colocando contra tudo que é bom, contra tudo que é verdadeiro. E devemos ter cuidado redobrado com isso, porque essas são as ferramentas que o mal usa para aprisionar, para drenar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Assim como ele fez com Eva, né? No jardim. Que ela foi abordada pelo próprio Satanás, pai das mentiras, e ele apresentou suas mentiras para ela de uma forma bastante agradável, né? Ele a fez pensar que aquilo era bom, aquele erro, desobedecer a Deus e comer do fruto do qual Deus disse para não comer era algo que ela precisava, era algo bom. E assim também acontece conosco. Para vocês verem que, embora Satanás seja bem criativo, né, ele usa sempre as mesmas estratégias. E não precisamos nem falar dos resultados dessa situação, porque é impossível calcular toda a desgraça que isso trouxe para a humanidade. O que mostra mais uma vez o perigo que estamos correndo quando damos créditos a isso. E mais uma coisa que devemos olhar em relação à história dela é que nós somos mais propensos a cair nessas mentiras do que Eva estava. Porque, diferente dela, quando foi abordada por Satanás no jardim, a nossa natureza é caída, né? Então, essa luta é muito mais difícil para nós do que foi para ela. Se não for pela graça de Deus, que nos capacita, que nos levanta, que abre os nossos olhos, nós vamos continuar mortos, vamos continuar escravos. Então, devemos pedir constantemente ajuda a Deus para nos examinarmos e para lutarmos contra, né? Isso, e não direcionar nossa atenção para nada mais além dele. Essa é a força que nós precisamos, que nós temos, para lutar contra as serpentes e contra as mentiras, né, que estão dispostas, postas diante de nós dia após dia. O primeiro capítulo vai falar sobre o cenário das mentiras. As autoras vão dividir ele em 2 pontos principais que vão nos ajudar a ter uma ideia geral sobre as mentiras e sobre o enganador.
O primeiro ponto vai falar sobre a definição do que é a mentira, a sua origem e os seus propósitos. A autora traz uma definição muito boa que tem a ver com o conceito de impostor. Ou seja, a mentira é a impostura da verdade, é uma fraude. E o seu propósito final, seu fim, é a morte. E isso fica bem claro diante dos nossos olhos ao vermos a história de Eva, novamente, né? Onde o impostor, que era Satanás, chegou para ela com suas mentiras e as fez passar por verdades para, sim, implantar a dúvida na cabeça de Eva, para que ela começasse a duvidar da verdade, do que realmente era verdade, né? E virasse as costas para ela, ou seja, para o próprio Deus, né? E passasse a acreditar no que lhe estava sendo dito pela serpente. O resultado foi a morte, tanto espiritual quanto física, mais tarde, né? Porque se afastar de Deus é se afastar da vida. Esse sempre vai ser o final. O caminho pelo qual Satanás leva as pessoas a acreditarem nas suas mentiras pode ser diferente para cada um, mas sempre vai ter o mesmo final, sempre vai parar no mesmo lugar, que é a morte. Afinal, esse é o objetivo dele. Como diz lá em João capítulo 8, verso 44, o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Por isso, ele sempre vai lutar contra tudo o que for verdadeiro, ele sempre vai se opor. Ele vai fazer de tudo para escravizar o maior número de pessoas, porque essa é a identidade dele, ele é homicida e pai da mentira. Como a autora fala também, a língua nativa de Satanás é a mentira. E para alcançar esses fins, esses propósitos dele, ele vai usar os seus porta-vozes, né? Como nós já falamos anteriormente, aqui agora no início. Que pode ser governantes, falsas religiões, culturas, amizades, enfim, tudo sempre muito bem disfarçado, muito bem apresentável e desejável aos nossos olhos. Como diz também lá em 2 Coríntios, né? Que ele se disfarça até de anjo de luz para enganar. Enfim, ele é a origem de todas as mentiras. E como resumo deste ponto, eu vou ler um texto, um trecho do livro, que é bem explicativo. No momento em que acreditamos e agimos com base numa mentira, como Eva fez, começamos a sofrer as consequências. Passamos a ser cada vez mais escravizados por modos de pensar e viver falsos e destrutivos. Falsos e destrutivos. O objetivo final de Satanás é a nossa destruição e a nossa morte. Não apenas a morte física num dia. Ele quer que você faça parte do seu exército de zumbis, os mortos-vivos deste mundo. Pessoas sem liberdade para desfrutar a vida, para desfrutar Deus e a vida que Ele criou para ser vivida. O segundo ponto é sobre o alvo das mentiras de Satanás. E é aqui onde nós entramos. Como a escritora fala, Satanás tem alvo de suas mentiras as mulheres, né? Vemos isso desde o princípio, quando ele escolheu uma mulher para ser alvo da sua primeira fraude no jardim, que foi Eva. E até os dias de hoje, né? Onde as mulheres representam um grande número de enganadas e também enganadoras. Porque Satanás tem investido muito nisso. Ele tem levantado muitas mulheres de influência para realizarem seus propósitos e para fazerem outras tropeçarem, né? Além delas também serem capazes de influenciar o pensamento de toda uma sociedade. Como vemos hoje em dia, por exemplo, no que diz respeito às ideologias feministas, né, que são completamente anticristãs e que têm sido implantadas de uma maneira tão astuta que, ao longo das últimas décadas, vem moldando a mentalidade de muitas sociedades, né? E que elas vêm transformando mentiras absolutamente diabólicas em verdade, que vêm sendo aceitas, inclusive, assim como Satanás fez no jardim. Outro alvo das mentiras de Satanás que elas trazem no livro é a nossa geração, que tem sido muito bombardeada com essas investidas dele. Na verdade, tem sido a geração mais bombardeada, né, do que gerações anteriores. E o mal tem se levantado de uma forma realmente muito preocupante. E o problema que as autoras trazem é em relação aos meios de comunicação, né, que nós temos e que somos expostos a muitas informações. Isso faz com que a maioria das pessoas não tenham um ideal absoluto, um referencial do bem, do belo e do verdadeiro,
que é o conhecido na educação clássica como a tripla dimensão da alma, né? O bom, o belo e o verdadeiro. E por justamente não termos essa fonte, essa rocha sólida, nós somos propensos a cair nessas mentiras, né? A autora traz um termo bem interessante que foi feito pelo pesquisador George Barna, um pesquisador cristão, para designar as pessoas desta geração. E esse termo é geração mosaico. Por quê? Ele escolheu essa expressão porque essa geração recebe tanta informação e tantas fontes diferentes que acaba criando seu próprio conceito de verdade, englobando várias filosofias diferentes, teologias, tudo para criar o seu conceito de certo e errado. Ou seja, aí entra o relativismo, né? Abandonaram o absoluto, abandonaram a fonte primordial de verdade, de bondade, que é Deus, para ser os seus próprios ideais, né? E essa é uma armadilha de Satanás que, infelizmente, muitos cristãos têm caído também. Eles se afastam da verdadeira fonte de bondade, de verdade, que é Deus, e procuram em fontes falsas, impostoras, criadas pelo próprio pai da mentira, para nos distanciar do alvo, né? Então, precisamos ter bastante cuidado com isso, saber diferenciar o verdadeiro do falso para não correr o risco de vivermos pelos moldes do mundo e sermos o verdadeiro sal da terra e a luz do mundo, né? Que somos chamados para ser como cristãos. E aqui acaba o primeiro capítulo, que nós viemos meditar sobre o que nos foi mostrado, o que nos foi apresentado aqui, e que venhamos nos examinar e pedir sempre a ajuda de Deus, para enxergarmos onde nós estamos errando, para que tenhamos uma vida voltada, né, para engrandecer e glorificar o nome dele aqui na terra, que é o propósito para o qual existimos. Amém. Que Deus abençoe a todos.